Nível de amortecimento, Rodrigo. É hora da treta, Edu. É hora da treta. Eu sou o Eduardo Suzuki. Eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai contar para vocês como é que funciona o nível de amortecimento. Como é que nós definimos isso e a gente coloca lá no nosso grupo do Telegram, né, Rodrigo? A gente tem usado então esse nível de amortecimento para o pessoal saber se é um tênis mais macio ou então nem tanto assim. É uma informação muito importante, muita gente se baseia nesse nível de amortecimento para fazer a compra do seu próximo tênis. É verdade, Rodrigo, a gente já fez várias enquetes e o pessoal quer tênis macio, né? Não adianta você falar assim, o tênis é firme. Exatamente, e a gente sempre coloca essa informação lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente coloca as melhores promoções. Se você ainda não está lá, deve estar pagando mais caro, então acesse têniscerto.com/telegram. Primeira coisa, o Otto vai colocar aqui um print na tela que a gente coloca as cores, né? Parece um arco-írisinho. O pessoal pergunta, aquelas cores significam alguma coisa? Não necessariamente, Edu. Na verdade, a gente coloca ali as cores porque quanto mais quadradinhos coloridos, significa que o nível de amortecimento é maior. Então, se a gente for pensar assim, numa escala ali, como se fosse um mapa de calor, por exemplo, quanto mais quente, então, ali quando chegar perto do laranja ou do vermelho, significa que o tênis é mais macio. Agora, se ele ficar mais nas cores mais frias, como azul e lilás, então significa um tênis um pouco mais firme. A gente colocou, então, um esquema de cores, mas para dar uma sensação visual, então, da pessoa bater o olho e já ver se se trata de um tênis mais macio ou não. E outra coisa que o pessoal pergunta, por que vai de 1 a 6, não de 1 a 5? Então, deveria ser, a nossa ideia era colocar uma escala de 1 até 5, onde 1 são os tênis mais firmes e 5 onde são os tênis mais macios. Só que, Edu, alguns tênis extrapolaram a nossa escala, então a gente teve que abrir aí um nível 6, então o nível máximo de amortecimento, onde só entra o grupo mais seleto de tênis de corrida. Dito isso, vamos começar com o nível 1. Nível 1, quem que se encaixa? O que é nível 1? Edu, nível 1 significa um nível muito baixo de amortecimento, basicamente um tênis insuficiente, então seria aquele tênis casual, tipo um All-Star da vida, um Vert, ou mesmo um tênis mais voltado então para o uso do dia a dia, não vai ser um tênis que vai ter uma tecnologia de amortecimento. Então para esse tipo, né, de amortecimento a gente nem recomenda, a gente nem vai indicar então um tênis com nível tão baixo de amortecimento assim para a prática de corrida, né, ou mesmo qualquer tipo de caminhada, né? Então assim, a gente não recomenda os tênis com nível tão baixo assim, nível 1, então tá descartado. Você é da época do tênis Penalty Futsal? Opa, usei bastante. Aquele que tinha o logo da confederação no... Era um tênis barato, Edu, dava pra jogar bola, dava pra ir na escola, dava pra fazer bastante. Descolava, coisa. Né? Uhum. Minha mãe ficava brava quando descolava. Aí tomava bronca. Agora vamos para o nível 2. Ainda é baixo, né, o amortecimento? Aqui já vão ser os tênis que tem alguma tecnologia, mas que não vai ser daquela mais eficiente. No nível 2 estão localizados os tênis mais voltados para treino de academia, né? Então um tênis de repente que vai ser usado no dia a dia, mas que de repente para corrida não vai oferecer tanto conforto assim. Vamos citar alguns exemplos para ilustrar isso daqui, Rodrigo. Então, os tênis da Adidas que, por exemplo, usam a tecnologia Bounce, então, que é um EVA mais denso e realmente um pouco mais firme, já vão ter então um nível 2 de amortecimento. Os tênis de entrada da Nike também acabam tendo então esse nível mais baixo, como o caso do Downshifter ou mesmo o Revolution. Então, quase sempre os tênis de entrada da maior parte das marcas vão ter então um pouco menos de amortecimento, claro, porque tem menos tecnologia. O Eva Pro da Olímpicos, né, também pode entrar. Também alguns tênis de entrada da fila, então aqueles tênis que vão ser os mais baratos, consequentemente acabam sendo aqueles que vão ter um pouco menos de amortecimento. Agora o nível 3, 3 quadradinhos, temos um amortecimento razoável, né? Agora a gente já começa a ver mais modelos de corrida, claro que não vão ser os tênis mais focados em amortecimento. A gente está falando aqui, Edu, daqueles tênis com a batida um pouco mais responsiva, aqueles tênis clássicos para treinos de velocidade, então que não vão ter a entressola tão alta assim, mas um nível de amortecimento mais equilibrado, mais focado em responsividade. Vamos aos exemplos, nível 3. Então, o Adidas RC4, o Mizuno Wave Shadow 2, o recém-lançado Nike Zoom Rival Fly. Eu acho que você foi muito gentil com o RC4, é firme pra caramba. É um tênis que tem a tecnologia Light Strike e a gente sabe que ela não vai ser das mais macias, né? A Adidas tem tecnologias com maior nível de amortecimento, mas o Light Strike é aquela entressola que ela acaba maciando um pouco, claro que não vai chegar no nível 4, no nível 5, né? Mas já vai servir aí de repente para os seus treinos de velocidade ou provas curtas, né? Se você
quer fazer uma prova mais longa de repente, né, tá treinando uma maratona, eu acho que os tênis com nível 3 de amortecimento não vão ser os mais indicados. Agora vamos para o nível 4, Rodrigo, aí já começa a ficar mais macio o tênis, né? Ah, não, agora a gente já começa a ver a maior parte daqueles tênis que a gente diz que são os pau para toda obra, então que vão ter um nível bem equilibrado entre amortecimento e estabilidade. A maior parte dos tênis mais conhecidos do mundo da corrida vão estar então nessa categoria nível 4 de amortecimento. Para a gente exemplificar, a gente poderia colocar os tênis com Nike React, né? Como o caso do Pegasus e o React Infinity. Na ASICS a gente pode colocar o que? O Flight Foam? O Cumulus, por exemplo, né, sempre foi um tênis com nível 4 de amortecimento. O Dynablast também, né, que é um tênis que tem a entressola Flight Foam Blast, mas é um tênis um pouquinho mais baixo, então ele não vai ter tanto amortecimento assim. Na Skechers a gente tem o Hyperburst, né? Como o caso do Go Run Ride 9, por exemplo. E da linha Go Run também, né? Tipo o Go Run 8, né? Então, Edu, é aquele nível de amortecimento mais equilibrado. Não vai ser o mais macio, mas eu acho que vai servir para a maior parte dos corredores e também para os maiores tipos de propósitos, seja provas mais curtas ou até mesmo provas mais longas. E o pessoal deve estar se perguntando sobre o Fila Racer T2, o Olímpicos Corre Grafeno, se eles estariam nessa categoria. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, eles têm então a placa, né? No caso o T2 é uma placa de nylon e no caso do grafeno a placa de grafeno. E se não tivesse placa, Edu, eu acho que esses tênis teriam até um nível maior de amortecimento, mas claro que a placa tá ali para dar aquela propulsão a mais, então uma tecnologia focada em desempenho. Então a gente tem um balanço entre amortecimento e responsividade nesse caso. Uma coisa interessante que você falou, que eu acho que a gente considera também a combinação, né, da espuma, placa e solado. Muita gente pergunta se o durômetro pra gente é o nosso único guia. O durômetro ele serve na verdade para medir a dureza das espumas usadas nas entressolas, mas tem vários outros fatores que afetam, como o caso do solado às vezes, que rouba muito do amortecimento do tênis. E a gente já fez um vídeo falando sobre o durômetro, que ele é apenas uma referência, né? Não necessariamente porque senão a gente teria que pegar uma placa de EVA para fazer a medição de cada tipo de espuma, né? E às vezes, Edu, tem algumas entressolas que são extremamente macias, mas elas têm uma película por fora que nos impede então de fazer a medição direto na espuma. Então os valores do durômetro nem sempre são exatos. Então, Edu, a gente está longe de ter condições ideais para a medição da dureza, então tomem apenas como uma referência. Eu acho que o nível de amortecimento que a gente coloca lá no nosso grupo do Telegram serve muito mais de referência do que o próprio durômetro. Agora o nível 5, a gente está falando agora de um tênis mais macio, é aquele tênis com mais amortecimento. O tênis que a própria marca declara então que é o seu tênis focado em conforto, focado em amortecimento, é onde as marcas colocam a maior parte das suas tecnologias e, claro, Edu, muitos tênis aqui da categoria 5 vão ser os tênis mais caros. Nesse caso, a gente está falando de tênis premium como os modelos com Flight Foam Blast Plus, né? No caso da ASICS, por exemplo, a gente tem tanto o Nimbus 24 quanto o Kayano 28. Então, são os dois tênis mais clássicos de amortecimento da marca, né? O Nimbus mais neutro, o Kayano mais focado em pisada pronada, então para quem gosta de estabilidade. Edu, os dois tênis são extremamente confortáveis, tanto para corrida quanto para usar no dia a dia. Na Nike a gente tem o Vomero, né? Que ele tem uma combinação com o Zoom X, né? Ele vai ter Zoom X apenas no calcanhar, essa que é a espuma mais macia da Nike, mas então ele vai acabar tendo então um amortecimento mais equilibrado, né? O Vomero que sempre foi o tênis de máximo amortecimento da Nike até o surgimento dos super tênis. Mas o Zoom X a gente tem que colocar um asterisco, a gente já vai falar dele. E Rodrigo, a gente tem outros modelos, por exemplo, o On Cloud Monster, né? Que nem a espuma é tão macia, mas a forma que ela é aplicada, mais a borracha que ela é usada no solado, deixa um tênis com bom amortecimento. A construção nesse caso é que faz a diferença, não é apenas a dureza da espuma. Então nesse caso, por exemplo, o durômetro já não serviria como referência. E é um dos tênis, Edu, que a gente experimentou, que a gente mais gostou. Por muito pouco ele não chegou no nível 6 de amortecimento. Agora vamos falar de nível 6, que é o nível máximo de amortecimento, Rodrigo. Aqui, Edu, o tênis tem que fazer a gente dar aquele sorriso toda vez que a gente calça. Então vamos lá, vamos falar aqui de alguns modelos, por exemplo, a gente falou do Zoom X, ele aplicado no Invincible Run vira um nível 6.
Exatamente, é aquele tênis que você coloca no pé e a sensação é de pura incredulidade, você não consegue imaginar que o tênis é tão macio assim, realmente ele vai te tirar um sorriso do rosto e, Edu, é aquele tênis que dá prazer na corrida. E além desse modelo, a gente tem o Vaporfly e o Alphafly com Zoom X. Edu, então a gente está falando de super tênis, os super tênis que foram criados para a distância da maratona, ou seja, uma distância mais longa, onde maior nível de amortecimento favorece os corredores. E aqui, claro, né, tanto o Vaporfly quanto o Alphafly na Nike são dois tênis com nível altíssimo de amortecimento. E falando de super tênis, temos que falar de dois modelos da Adidas que levam Light Strike Pro, que é o Adios Pro e o Prime X. Dois tênis que tem então maior altura de entressola. O Prime X chega a ter 50 milímetros, que é o tênis que, por exemplo, não é permitido, né, pela World Athletics, então para competições oficiais, e realmente um tênis muito macio, aquela sensação inacreditável de tanto amortecimento assim. Porém, né, Edu, é a questão da estabilidade, que é uma coisa muito comum nos tênis com a categoria, né, o nível 6 de amortecimento, que vão ser tênis que vão ser muito macios, mas que de repente a estabilidade não vai ser tão alta assim, né? Isso daí acontece porque tênis com entressola de 40 milímetros, né, acaba pecando em instabilidade, né? Rodrigo, por que será que a Adidas não faz um tênis de rodagem com Light Strike Pro, né? Seria o máximo. Você já pensou um Ultra Boost com entressola 100% Light Strike Pro? Seria incrível. Fica a dica aí, Adidas. E a New Balance, Rodrigo, tem dois tipos de espuma que entram no nível 6, que é o Fyocell e o Fresh Foam X, mas não em todos os tênis, né? A gente pode citar 3 modelos aqui. O More V3, que tem Fresh Foam X, e o 1080, né? E o Fyocell no RC Elite. E também agora no recém-lançado Super Comp Trainer, Edu, um tênis de 47 milímetros de altura. A gente tá louco para testar esse tênis aí, mas com certeza é um dos tênis mais macios que a New Balance tem à disposição. E aí, você tem algum modelo? Olha, para treinamento diário, a gente tem o Nova Blast 2, que com certeza foi um dos tênis que mais nos surpreendeu pelo nível de amortecimento, né? A ASICS sempre foi muito conservadora, né? Nunca quis abrir mão da estabilidade. Quando lançou o Nova Blast, realmente abriu as portas para um altíssimo nível de amortecimento. A gente adorou a primeira versão, a segunda até melhorou alguns aspectos, né, como relação à estabilidade. Então é um dos tênis também aí para treinamento que vão ter o nível 6 de amortecimento. Mas, Rodrigo, você está esquecendo da família Metaspeed, que tem o Flat Foam Blast Turbo. Exatamente, que é a espuma mais macia que a ASICS tem. Está presente apenas nesses dois tênis, então Metaspeed Sky e Metaspeed Edge Plus. Edu, seria bem interessante ver um tênis de treinamento com essa espuma, então no caso sem a placa. Calma, Rodrigo, que já tá no forno, é isso que já te ouviu, vai sair esse modelo aí. E a gente queria saber de vocês gostam de tênis mais firme ou tênis mais macio? Qual que é o nível aí desejado para você? Coloca aqui nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação no canal. Se você não por aqui está assistindo Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado, valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Um abraço a todos.